Ok. Vamos começar a falar sobre o Beit Knesset, né? Depois que falamos de que a pessoa deve se acordar como um leão e a pessoa deve despertar a aurora, não esperar que a aurora o desperte. Que a nossa função é servir a Hashem. Então, agora a gente vai falar do que é servir a Hashem, né? Aonde a gente serve a Hashem, na verdade, né? Qual o lugar que a gente vai servir a Hashem? Tá aqui. Bom, o Beit Knesset, deixa eu só encontrar aqui onde é que eu estou, o fio da meada. Bom, discutiram os sábios se Beit Knesset, construir um Beit Knesset, uma sinagoga, ela é uma mitzvah da Torá dos sábios. Tem essa discussão. Parte de onde? Parte do Pasuk em Shemot, Sefer Shemot, que diz Va'asu li mikdash. Va'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Farão para mim um santuário e eu habitarei no meio deles. Pergunta-se os sábios se essa mitzvah é restritamente ao Mishkan e ao templo, ou se ela se aplica a toda a casa de reunião, de Kedushá, claro, né? Reunião do boteco da esquina, né? No boteco também se reúne, mas aí a gente não faz Kedushá, né? Faz outro tipo de Kedushá, não Kedushá Hashem. Se pergunta então o que é? O que é Vasuli Mikdash? O que é esse Mikdash? Parte dos poskim disseram que é todo Mikdash, todo lugar consagrado, né, e santificado para o serviço de Hashem. Outros disseram não. Mina Torah é o Mishkan e o Beit HaMikdash, né? E Miderabanan são as sinagogas e o Batei Midrashot. Né? É Miderabanan, mas se apoia num passuco. E não falta exemplos assim. Temos mandamentos de Miderabanan que se apoiam num passuco da Torá. Né? Então, como halachá, né? Apesar de que na Gemara se tiveram essas opiniões assim, mas a halachá, em essência, é que um Beit Knesset e um Beit Midrash, eles são mitzvah miderabanan. Quando começaram sinagogas? As sinagogas, elas começam no exílio de Babel. Né? E isso a gente vai ver no final, a gente vai ver o que é que nos levou ao exílio de Babel, né, de Babilônia, mas no exílio da Babilônia, até então, até antes do exílio da Babilônia, o povo tinha um lugar para celebrar, né? Tinha um lugar para servir a Hashem. Né? As pessoas vinham a Jerusalém, né? Ou quando o Beit Mikdash, o Mishkan estava em Shiló, passou muito tempo em Shiló, as pessoas iam em Shiló, né? E aí serviam a Hashem. O que era servir a Hashem? Fazer sacrifícios. Não era ir para rezar, não era ir para encontrar amigos, não era para estudar a Torá, era ir servir a seu sacrifício e voltava para casa. Né? E essa era a ideia. Ou seja, naquele momento, né, no período do primeiro templo, não se existia outra forma de adoração. O israelita não conhecia outra forma de servir a Hashem se não fosse por sacrifícios. Que era algo comum às outras religiões, né, cara? Peraí, deixa eu aumentar aqui meu volume que eu não te escuto. Como é? A maioria das religiões daquela época também faziam assim, né? Justamente, era a forma, justamente. Tanto que era construir um altar para fazer sacrifícios ao Deus que a religião tivesse, ou aos deuses que a religião tivesse. Justamente, porque não havia outra forma, não tinha outro conhecimento do que era servir a Hashem. Inclusive hoje, nos dias de hoje, se a gente pega cultos mais primitivos, ou
mais aborígenos, né? Seja cultos indígenas ou seja cultos africanos, em que se resume o serviço, né? Na invocação dos santos, né? Das suas divindades, as danças e as alegrias, porque a dança, né? e a bebida e a comida eram parte do evento sacrificial, né? A alegria dos seus sacerdotes e daqueles que promovem o sacrifício, e uma imolação de animais. Né? Então, isso era o serviço. Não tinha essa coisa de chegar e rezar. Né? Isso não existia. Mas o povo judeu, quando tem esse momento de separação do templo, ele entra no momento de crise e não sabe o que fazer. E agora, o que eu faço? Como a gente serve a Hashem? Não, a gente não tem templo, não tem onde se reunir, estão numa terra estrangeira, né? Porque ao menos se estivesse na própria terra, né? Dizia, não, aqui é a terra dos meus antepassados, aqui eu pertenço a esse lugar, e como o Deus, a visão de divindade, né? Israelita daquele momento era territorial. Não somente dos israelitas, todos os povos tinham deuses territoriais. Né? Então, eles tinham, estar dentro da sua terra é estar conectado com o seu Deus. Né? Por isso que a gente vê na Torá, tanto quando entrares na terra que o vosso Deus vos dá, e tudo isso, e o adorarás. Então, é uma conexão Deus e terra forte, e se mantém até hoje. Né? Deus e terra de Israel se conectam. Né? É o Deus de Israel e Deus da terra de Israel. Embora ele seja Deus de todo mundo, né? Senhor de todo o universo. Né? Mas o lugar onde a Shekhinah habita é Harabait. Então, a Shekhinah ela tem GPS. Ela tem endereço. Né? Quer mandar uma carta para a Shekhinah, manda para Harabait. Né? Então, o que acontece nesse momento? Que o povo está fora, não tem mais Harabait, está fora da terra, que não tem nenhum material. Ou seja, o povo perde a orientação da identidade religiosa, porque ele não tem absolutamente nada que reporte a religiosidade. Discute, mas e o talit e o tefilim? Talit, possivelmente, muito, muito provável. Tefilim é um sinal de interrogação. Por que sinal de interrogação? Porque, bom, aqueles dizem que não, que nunca cumpriram o mitzvah de tefilim no período do primeiro tempo. Por isso que ele não é relembrado, não é mencionado no Tanakh. Outros dizem que não, alguns sim cumpriram a mitzvah, os sábios, né? Mas o povo não. Por quê? Porque fazer um tefilim demanda tempo e conhecimento. Como o povo naquela época vivia constantemente em guerras, porque era um período, você teve tanto o período inicial, que foi da conquista da terra, né? Você teve outros 7 anos, que foi o período de assentamento do povo, e depois desses 14 anos, do período de Yoshua ben Nun, até completar-se aí quanto foram os anos? Seus 400 anos, mais ou menos, quase 500 anos, até o rei Sidkiyahu. Então, você tem um período que é constantemente de guerra, paz, guerra, paz. Não era paz que durava, era um momento que tinha aí para respirar, né? Fazer alguns meninos para poder manter o povo. E depois, outra guerra. Então, estava sempre em conflito. E essa situação de conflito fez com que alguns mandamentos não pudessem ser cumpridos. Né? Entre eles está o mandamento também de Shanat Shemitah, de guardar a terra por 7 anos. Nunca foi cumprido nesse período. E explicam os sábios que um dos motivos pelos quais
Am Israel foi para Galut, da primeira Galut, do primeiro exílio, justamente por causa um dos motivos é por causa da não santificação da terra, de não cumprir as mitzvot referentes à terra de Israel. E não necessariamente Shemitah, também Orlá e tudo isso, né? Essas mitzvot não estavam sendo cumpridas. Nisso entra também a questão do tefilim. Será que eles tinham tempo, condições de se dedicar a esses tefilim? Era essa a pergunta. Né? Essa é uma das perguntas que faz tanto rabinos como historiadores. Quando chega em Babilônia, não se tem nada palpável. A única coisa que tem é o quê? Sefer Torah. E os escritos. A única coisa que tinha que se lembrasse do templo era isso. Então, o que fizeram os sábios? Começaram a se reportar ao estudo da Torá como forma de conexão a Hashem. Né? Quem explica isso de uma forma muito interessante, ou seja, de uma forma resumida, mas muito bem aplicada, é Karen Armstrong, no seu livro A História da Bíblia. Ela traz justamente essa questão. O que faz o povo se conectar à Torá é isso. Essa falta de algo palpável. E na falta de algo palpável, só tinha escritos, então é neles que a gente vai se conectar. E de alguma forma a gente tem que se conectar em Hashem. Então aí que começa o processo digamos assim, de santificação do livro. E muito embora que o Sefer Torah já era santo por si mesmo, né? Mas começa aí o que é dedicar a ele um serviço. Ou, melhor dizendo, construir ao redor dele um serviço religioso. E isso é algo novo. No mundo antigo não existia isso. Né? Então, o povo judeu começa a criar ou a definir a sua moral e a sua ética, né, com base na Torá. Então, vamos começar a entender a Torá e dela extrair o máximo de conhecimento e o máximo de mandamentos. Então, começa aí a criar e a construir a religião judaica em cima do livro. Ao mesmo tempo, nesse período que tiveram de 70 anos na Babilônia, começaram a validar quais seriam os livros que seriam interessantes e aptos para uma leitura sagrada. Né? Então, começa a trabalhar os livros de Teilim, os livros das crônicas, né? o livro de Samuel, o livro dos reis. Eles começam a ser trabalhados, estudados e selecionados as partes que realmente que deveriam fazer parte do que se depois vai se formar como o cânon judaico, né? Como o cânon hebreu. Nesse ínterim, né? Quando ainda em Bavel, o profeta Daniel, ele não necessariamente que ele tenha criado o costume, mas se porta a ele tal costume, porque a ele é identificado, ele que está relacionado a isso, ele rezava em direção a Jerusalém. Né? Ele fazia suas súplicas a Hashem em direção a Jerusalém. E a partir de aí, ou seja, se a tefilá, alguns sábios dizem que a tefilá ela foi estipulada por Hana, não por ela mesma, mas pelo exemplo que ela deu, Hana, a mãe do profeta Samuel. Né? Outros reportam a tefilá aos patriarcas, né? E assim, dessa forma, reporta a tefilá de Arvit para Yaakov, a tefilá de Shacharit para Abraão e a tefilá de Minchá para Yitzhak. Né? Então, essa construção começa para atender à ausência de um Mishkan, de um Mikdash.
tudo isso era na ausência de um lugar. E para ver quanto era importante esse lugar, tiver que se construir alternativas para suprir sua ausência. Quando o povo volta, né, à terra de Israel, né, no período de Shuvaretz, quando volta para possuir a terra e habitar a terra outra vez, então começa assim, já uma vez que já tem um serviço em volta do livro, e já se poderia servir a Hashem longe, de uma forma móvel, né, uma forma por Wi-Fi, né, se poderia servir a Hashem, não precisava, ou seja, teria-se que ir ao templo para fazer os sacrifícios, mas se não tivesse sacrifícios a servir, havia uma atividade que os conectasse diariamente. Então, essas comunidades começaram a construir templos, lugares de casas de reunião para as reuniões diárias e principalmente para o Shabat. E aí se seguiu um serviço que se seguia em Bavel. Por isso que quando se busca na arqueologia sinagogas aqui em Israel, nenhuma sinagoga ela data de período anterior ao segundo templo. Todas são do período do segundo templo para cá. Igualmente a mikve de Arbaim Seah, né? Uma mikve construída, uma mikve artificial, né? Todos os vestígios de mikve artificial, eles só são encontrados do período do segundo templo para cá. Não tem isso antes. Entende-se também os historiadores que é porque essa necessidade se construiu ou se formou quando o povo vivia em meio de outros povos, em situações que eles não podiam estar fazendo seus banhos rituais frente a outras pessoas. Né? Ou seja, a mulher, porque em Israel já tinha-se o costume, já se separava a sua área e ninguém se aproximava dessa região, dessa parte do rio, saber que as mulheres iam se purificar e ninguém se aproximava. Né? Mas quando está num lugar estranho, num lugar estrangeiro, então as pessoas não podiam mais guardar isso. Então parece que por esse motivo que construíram a ideia ou formaram a ideia de uma mikve artificial, que ela pudesse, ou seja, o acúmulo de água era artificial, era construído por mãos humanas, mas que a chegada da água aí fosse de forma natural, né? Como acontece na natureza. Apenas o homem direciona o caminho, mas a água tem que chegar naturalmente. Então, aí se formaram as mikveot. Então, para que a gente vê aí a necessidade de um lugar, o que faz? Né? Quando o povo chega cá e monta suas sinagogas, as sinagogas tomam importância. Se torna o principal lugar de culto, né? Claro que, obviamente, que o principal é o Beit HaMikdash, mas a sinagoga ele era a representação do Mikdash em cada vila, vilarejo e cidade. E a gente lembra quando Balak, né, Bilam, ele vai amaldiçoar a Israel, que ele diz, Matovu alech Yaakov mishkenotecha Israel. Né? Ele, quando vê os acampamentos, ele diz, olha, quão bem, quão bom as tendas de Yaakov, né? E os acampamentos de Israel. Eles não sabem o que ele vê aí. Ele vê a presença, ele vê a Shekhinah, que repousa sobre o povo. Né? Nisso, se já ainda no período do segundo templo, as sinagogas e o Beit Midrash vão não somente criando importância, como eles vão se formando em uma ideia de
de existência essencial do povo. Ou seja, é como se o Beit HaMidrash e a sinagoga fosse algo parte do povo integral. Ou seja, constante, ainda que fosse criado naquele momento, mas a sua relação com o povo era tão íntima, se tornou tão íntima, que ele chegou a ser adicionado em Midrashim para explicar passagem, inclusive, de Bereshit, e dizer, como, por exemplo, que Yitzhak estudava no Beit Midrash de Ever. Né? Então, ou seja, quer dizer que Noah tinha construído um Beit Midrash, ele tinha uma sinagoga lá, o povo sentava para estudar. Justamente, muita gente vai dizer que sim, né? Que construiu, que tinha lá, e que sim fazia, porque tem muita gente que pega o Midrash literalmente. Mas a gente não sabe realmente o que existia, porque a gente não estava lá. Mas muito pouco provável que fosse assim, porque não existia naquela época, então, não existia essa coisa em volta de um estudo. Né? Essa coisa sistemática do estudo não existia. E a sinagoga do Beit Midrash foi o lugar de culto, se torna, então, o lugar de culto oficial de Israel, e ele passa, depois, ou seja, se torna, depois da destruição do segundo templo, o lugar oficial de culto de Israel, e chega até nós nos nossos dias de hoje, mantendo da melhor forma possível a mesma configuração. Você entra numa sinagoga de 2.300 anos atrás, 2.200 anos atrás, você vai ver uma mesma estrutura de uma sinagoga de hoje. A mesma estrutura você vai encontrar. Em algumas você até encontra uma bimá, em outras não encontra. Né? Mas a estrutura em si é a mesma, porque ela é muito simples também, né? Não é nada de outro mundo, né? Mas se poderia dizer que tivesse algo que diferenciasse, né? Mas não. Era justamente um lugar onde as pessoas se reuniam, se sentavam e estavam todas uma de frente aos outros discutindo os escritos, né? Havia o que lia e o que traduzia ao mesmo tempo. Né? Tinha o trabalho de tradução simultânea. Tradução simultânea não foi invenção da ONU. Então, tinha a tradução simultânea dos textos e tinha a discussão dos textos. Né? Se discutia, era algo vivo. E é nessa vivência, nessa discussão, desde do final do segundo antes da destruição do templo, 200 anos antes da destruição do templo, até 300 anos depois da destruição do templo, é que essas discussões vão se transformar no que são as Mishnayot e na Gemara. E junto com elas, o que são os Midrashim, as Toseftas, Tosfot, todos esses agregados, esses comentários que foram adicionados aos Midrashim e às Mishnayot, né? E a Gemara. Então, chega nosso tempo, nossos dias, e a gente pergunta, o que é necessário num Beit Knesset? Por que a pessoa deve ir ao Beit Knesset? Deve ir ao Beit Knesset tem uma série de passukim que nos lembram de ir ao Beit Knesset, né? Tem um passo que tem em Tehilim que é Hashem ahavti ma'on beitecha umakom mishkan kevodecha, né? Hashem, que eu amei os aposentos da tua casa e o lugar onde habita, né, a sua glória. Uma centena de passucas, Shrei Oshei Veitecha, bendito aquele que se senta na sua casa, né, na tua casa. Então, uma série de passuquim, uma série de lembranças, né, na Torá, no Tanakh, que nos reportam aos Beit Midrashot e às sinagogas e ao templo também. Explicam os sábios
já os Rishonim, que a sinagoga ela passa a ser um Beit HaMikdash HaKatan. Então, eles começam a dar uma importância à sinagoga igual ou parecida, melhor dizendo, de menor santidade, mas parecida ao templo. Então, começa a dizer que as sinagogas são Beit HaMikdash HaKatan e que a pessoa aí faz o seu sacrifício. Então, vem as interpretações de que as tefilot, as amidot, que a pessoa faz, as 3 amidot, correspondem os 3 sacrifícios diários. Certo? Na verdade, 2 sacrifícios diários, de Shacharit e Mincha, e a Arvit corresponderia à queima dos restos do sacrifício que queimaria toda noite até o amanhecer. E isso se aplica na intenção de validar a santidade de uma sinagoga ou de um Beit Midrash. Tendo falado isso, a gente chega na Halachot do Shulchan Aruch sobre o que é ou sobre o que fazer com uma sinagoga. Né? Tá grande o suficiente aí? Se eu aumentar a letra, vocês veem maior aí? Assim? Vê mais grande. Ok. Então começa assim. כופים בני העיר זה את זה לבנות בית הכנסת ולקנות להם תורה, נביאים כתובים. Então, cada pessoa, ela deve, o termo está usado aí, kofin. Kofin é kfiar, é obrigar, em outras palavras, né? Mas o sentido aí não é obrigar ou forçar alguém a fazer isso, senão que é induzir, convencer. Cada um deve convencer um ao outro, né? A fazer o quê? A construir um Beit Knesset, uma sinagoga, e comprar para eles, não para ela, para eles mesmos, né? Sefer Torah. Torah, Neviim, Ketuvim. Por que não está escrito de Knot lá? Porque a sinagoga, qual é a função da sinagoga? Guardar. Se a gente vê a história do que é a sinagoga, qual é a função dela? Guardar os livros sagrados e servir de lugar para os estudos desses livros, né? Então, por que não está escrito Veikne lá? Sefer Torah, para que ela cumpra sua função, né? Porque o Sefer Torah, ele não é uma peça de decoração. Ele é uma peça de estudo. Sefer Torah, ele existe para ser estudado. Né? Tem gente que usa Sefer Torah, um chumash, né? Como um artigo de decoração. Abre ele aí na estante e aí tá. Os ácaros e os bichos conhecem o texto completo. Mas o dono nunca abre para ver, nunca folheia, nunca passa a página. Né? E há o pior, né? Que usa como amuleto, né? Usa como amuleto. Salmo 123 fica amarelo. Né? Uma vez eu vi gente que com ele aberto no carro, assim, entre o painel e o para-brisa. Né? O judeu não faz isso, porque falta de kavod. Se você crê que essa é a palavra de Hashem, você não pode tratá-la de forma despreciativa. Ou seja, abrir, deixar aí aberto e vai-se embora, né? Ninguém pega a avó, deixa a avó aí vou ali comprar um... Não, cuida dela, né? Dá a sua comidinha, sua água, tudo direitinho, bota ela para dormir e vai fazer suas coisas. Ninguém vai deixar a avó aí tirada. Né? Mesma coisa o Sefer Torah. Porque Sefer Torah, né? Torah Timecha. Né? Então, o Sefer Torah tem que ser tratado com o devido respeito. Então, comprar um Sefer Torah para quem? Para o povo. Para que o povo estude o Sefer Torah. Estude Neviim. Estude Ketuvim. Ok? Não é para peça de decoração. Então, o que adianta
Né? Tem muita gente aí, vamos pegar a Sefer Torah, vamos adquirir um Sefer Torah, não sei o quê, faz toda toda uma festa por um Sefer Torah, e é óbvio, claro, é uma mitzvah, ninguém está dizendo que não. Né? Claro que é uma mitzvah, mas é uma mitzvah que deve ser cumprida com a finalidade para a qual ela existe. Né? E não simplesmente adquirir Sefer Torah e deixar ele aí guardado e empoeirando-se. Entendeu? Ou aqueles que adquirem Sefer Torah e ele está passul, inválido. Né? Então, o Shulchan Aruch, que um Sefer Torah inválido, ele é equivalente a quê? A um Chumash. É como se você tivesse um livro, um Chumash, ele tem a mesma santidade de um Chumash. Claro que você não vai cuspir, não vai botar no chão, não vai sentar em cima, né? Óbvio, mas ele tem o mesmo valor de um Chumash. Sua santidade cai. Por quê? Porque ele está passul. Ele não serve para leitura pública. Vem Ramá e ele adiciona aqui uma coisa interessante. Né? Inkofim etzé lishkor laem minyan. Então, gente, essa história de que o povo não vai para o minyan já é velha. Né? Que o povo não... Que o povo sai ligando, ou seja, você pode imaginar Rashi pegando o celular e chamando, ei, Tam, cadê você? Ele chama o neto dele, você não veio para o Minyan. Né? Então, essa história de faltar Minyan já é velha. Ok? Então, por isso que aqui, Ramá já lembra, olha, lembrou um ao outro, né? Convenceu um ao outro para construir uma sinagoga. Convença também para fazer minyan, porque construir uma sinagoga para não usar é perca de tempo. É jogar dinheiro fora. Sinagoga é o ponto principal, é o lugar principal do serviço judaico. Vai acabar esse 1 minuto. Vamos começar a outra transmissão. Ok? Para não cortar as conversas na metade.